Em pouquíssimos anos, uma pequena nação aqui da América do Sul fez algo que muita gente achava impossível. Transformou por completo a sua rede de energia. Vamos entender juntos essa história incrível de como o Uruguai saiu de uma dependência quase total de combustíveis fósseis para gerar praticamente toda a sua eletricidade com fontes renováveis. 98%. Esse número é tão impressionante que parece até mentira, né? Essa é a fatia de eletricidade do Uruguai que vem de fontes limpas hoje. Mas a pergunta de US$ 1 milhão é: como eles conseguiram fazer essa virada e tão rápido? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo, para o começo dos anos 2000, quando o cenário era o oposto. Então, vamos lá. Comecinho do século XXI. O Uruguai estava literalmente encarando uma crise de energia bem séria. O país não tem reservas de petróleo nem de gás. Isso deixava a nação numa situação de vulnerabilidade perigosíssima. Ok, vamos entender essa escalada. A demanda por energia no país estava explodindo, crescendo a um ritmo de 8% ao ano. Ao mesmo tempo, os preços do petróleo, de que eles dependiam, simplesmente triplicaram. Em 2008, o custo foi para a estratosfera. E qual foi o resultado? Um sistema à beira do colapso, com contas de luz que ninguém conseguia pagar e apagões que viraram rotina. E essa frase de um jornalista uruguaio captura bem o clima da época. A instabilidade não era só um dado econômico, sabe? Era a realidade, afetando a vida de todo mundo. A energia do país dependia ou da chuva para as hidrelétricas ou de navios caríssimos de petróleo. A ideia de ter autonomia energética parecia um sonho muito, muito distante. Mas aí, no meio dessa turbulência toda, surge um protagonista que ninguém esperava. Não era um político famoso, nem um bilionário da energia. Era um professor de física que enxergou uma saída onde ninguém mais estava olhando. Naquele momento, o Uruguai estava numa encruzilhada. A ideia que parecia mais forte, a mais convencional, era construir uma usina nuclear. Mas Ramon Mendes Galán, um físico que tinha acabado de voltar para o país, propôs algo radical. Ele disse: em vez de olhar para o átomo, vamos olhar para cima, para o vento e para o sol, recursos que o Uruguai tinha de sobra. E aqui está o pulo do gato do argumento dele. Mendes não focou só na questão ambiental. Ele foi direto no bolso com um argumento econômico que era impossível de ignorar. A energia renovável não era só mais limpa, ela era mais barata e, mais importante ainda, dava estabilidade, libertando o país daquela montanha-russa maluca que era o mercado de petróleo. A genialidade do plano foi conseguir algo raríssimo: um consenso político. Em 2010, todos os partidos da esquerda à direita, da situação à oposição, assinaram um pacto. A mudança da matriz energética deixou de ser um projeto de um governo para se tornar um projeto de nação. Isso garantiu que o plano ia continuar, não importava quem ganhasse a próxima eleição. Com todo mundo a bordo, era hora de colocar o plano para rodar. E o jeito que o Uruguai fez isso é talvez a parte mais brilhante e que mais serve de exemplo nessa história toda. Agora, olha só a sacada desse modelo. O Uruguai não tinha os bilhões necessários para investir sozinho. Então, em vez de privatizar tudo ou endividar o Estado, eles criaram um sistema de leilões. A estatal de energia, a UT, chamou empresas privadas para construir as usinas com uma garantia. A UT compraria toda a energia produzida por um preço fixo, em dólares, por 20 anos. Para os investidores, era um negócio irrecusável. Eles tinham um retorno garantido, estável, num ambiente seguro. O resultado? Uma avalanche de investimento privado, coisa de 3,5 bilhões de dólares, sem que o Estado perdesse o controle estratégico da sua rede de energia. E essa transição não foi só energética, ela foi também social. A construção e operação desses novos projetos criaram cerca de 50 mil empregos. Isso representa incríveis 3% de toda a força de trabalho do país. Foi uma revitalização da economia, principalmente no interior. E essa frase de um fazendeiro de lá ilustra perfeitamente como a mudança se integrou à vida das pessoas. Os parques eólicos foram instalados nas terras desses fazendeiros, que passaram a receber um aluguel pelas turbinas. O gado continuou pastando ali, tranquilo, e os agricultores ganharam uma nova fonte de renda. O vento, literalmente, virou mais uma colheita. Com o plano rolando a todo vapor, os resultados começaram a aparecer. E olha, eles foram ainda mais espetaculares do que qualquer um poderia prever. Esse gráfico aqui mostra a dimensão da mudança. É uma virada de jogo completa. Em poucos anos, a participação de combustíveis fósseis na geração de eletricidade despencou de quase 50% para apenas 2%. As usinas térmicas viraram só um backup de emergência, que quase nunca é usado.
A transformação foi tão profunda que o Uruguai inverteu completamente o seu papel. De um país refém da importação, ele se tornou um exportador de energia limpa. Hoje, vende o excedente de eletricidade para seus vizinhos gigantes, a Argentina e o Brasil. E os benefícios chegaram direto no bolso da população e nos cofres do Estado. O custo para gerar energia caiu pela metade. As contas de luz, se a gente ajustar pela inflação, foram reduzidas. E é o mais importante, os apagões, que antes eram constantes, viraram uma memória distante do passado. O sucesso do Uruguai, claro, rapidamente chamou a atenção do mundo todo, oferecendo um roteiro poderoso para outras nações que também buscam um futuro mais sustentável. Então, qual foi a receita desse bolo de sucesso? Primeiro, vontade política, com todo mundo remando para o mesmo lado. Segundo, um modelo financeiro inteligente, que atrai dinheiro privado sem sobrecarregar o Estado. Terceiro, uma transição que inclui as pessoas, garantindo empregos e benefícios sociais. E, claro, usar de forma inteligente os recursos que a natureza já dá. E o legado continua crescendo. O arquiteto dessa revolução, o Ramon Mendes, hoje dedica seu tempo a ajudar outros países, como Argentina, Colômbia e República Dominicana, a replicarem o modelo uruguaio. Isso prova que essa não foi uma história única, mas um caminho possível para muitos. A jornada do Uruguai nos deixa com uma pergunta muito poderosa. Eles provaram que uma transição energética rápida e justa não é uma utopia, é uma estratégia de desenvolvimento totalmente viável. A história deles é como um farol, mostrando que é possível trocar um futuro de incertezas por um horizonte iluminado pelo sol, pelo vento e pela esperança. A questão que fica no ar é: qual será a próxima nação a seguir esse exemplo?